Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Alvin Hour. Como vocês já sabem, né, eu sou o Matheus Denardim, estou aqui apresentando o nosso programa com o meu sócio Rafael Dói. E antes da gente introduzir o nosso convidado hoje, eu queria somente agradecer vocês aí que estão compartilhando nossos vídeos, curtindo e assistindo. Vocês estão incentivando muito a gente aí a voltar com sempre melhor conteúdo e com convidados aí cada vez mais especiais, tá bom? O nosso convidado hoje ele é cofundador do G4 Educação e é CEO do G4 Club e o G4 Scale. Para quem não sabe, o G4 é uma empresa que visa mudar o cenário brasileiro através da educação corporativa. E se a gente for trazer alguns números aqui para vocês terem noção, eles já foram responsáveis por participar de mais de 3.600 empresas, já passaram pelos cursos deles, juntas somando um faturamento de quase 800 bilhões e contribuindo para mais de 214 mil empregos na economia brasileira. Tony Celestino, prazer de ter aqui com a gente, cara. Opa, Matheus, obrigado. Como é que você tá? Obrigado, Tony, Rafael. tudo bem? Obrigado a você pela presença. Valeu. Prazer enorme estar aqui, pessoal. Vai ser uma honra contar um pouquinho da história, bater um papo. É sempre bom estar falando com públicos um pouco diferente do nosso público tradicional, né, que é o empresário. Imagino que tenha muito empresário nos assistindo, né? Mas também imagino que vai ter aqui algumas pessoas do mercado financeiro, né? Sim, com sim. certeza. Legal. Tony, conta pra gente aqui, pra gente começar. Eu acho que todo mundo, assim, muitas pessoas que estão assistindo já devem conhecer o G4, já viram o G4 ali pela internet, vocês são bem populares, bem famosos. Mas conta um pouco pra gente, assim, do Tony antes do G4. Eu sei, pelo que eu estava estudando, você teve 3 startups já. Conta pra gente aí um pouco dessa tua vida pré-G4 e o que você fazia antes. Pô, cara, eu nasci numa família de empresários, né, que já tinham empresa, desde meu bisavô, na verdade, já tinha uma fazenda, né? Eu sou de Alagoas, de Maceió, e nasci numa família que já tinha essa história, né, de ter o sangue, né, empreendedor, né? Que eu não acho que seja algo limitante, né? Você não nasceu numa família de empresários, de empreendedor, não quer dizer que você não possa empreender. Mas quando você já nasce, né, facilita muito você se inserir nesse cenário, né, do empreendedorismo, que foi o que aconteceu comigo. Então eu nasci, meu avô tinha uma fábrica de café, meu pai tinha uma distribuidora de rolamentos e peças industriais, então eu nasci, fui criado e fui, né, educado nesse meio. Né, e não conheci outra coisa. Eu brinco assim, falando que eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada, a não ser pelo meu pai. Né? Quando eu comecei lá, comecei no almoxarifado, não teve muito essa história de filho do dono, que inclusive é algo... Eu estava até tendo uma discussão esses dias, né, mas, pô, filho de empresário tem que colocar o filho logo na diretoria. E tem o extremo é o cara que coloca o cara no almoxarifado e também não tira o coitado do almoxarifado. Então tem que, na verdade, encontrar o equilíbrio. Meio né? termo ali, né? Que eu acho que foi o que o meu pai fez bem feito. Me colocou lá como office boy, na verdade. Eu comecei como office boy. Depois fui para o almoxarifado, depois fui para o balcão de vendas. E aí depois foi, né, realmente conseguindo conquistar, né, gerência, diretoria, até chegar a ser sócio do meu pai nos negócios lá da família, né? E aí, mas minha paixão sempre foi tecnologia, cara, sempre. Então, com 13 anos, 14 anos, salvo engano, eu fiz um curso de Visual Basic para aprender o básico, né, de programação, mas nunca levei isso adiante como uma carreira. Mas lá aos meus 20 e poucos anos, essa paixão aí pela tecnologia começou a ressurgir, né? Principalmente com o lançamento do iPhone. E aí em 2008 eu tive a oportunidade de prestar um serviço, né, para uma empresa aqui de São Paulo que estava abrindo operação em Nova York. Ele me contratou para ser o general manager lá dessa operação. Foi bem no olho do furacão, né, da crise, da subprime lá. Subprime, e a empresa era de serviço B2B, então obviamente que né, não deu certo, mas quando eu estava lá coincidiu com o lançamento da App Store da Apple. Tá? Sim. E isso me chamou muita atenção. Pô, quer dizer que agora qualquer pessoa do mundo vai poder fazer aplicativo e ter na palma da mão de milhões de pessoas ao redor do mundo. E aí eu criei uma soft house focada em aplicativos mobile, né? Na época era só para o iOS, nem tinha muito Android mal tinha sido lançado. Então cheguei a ter, salvo engano, tá, mais de 15, 20, sei lá, aplicativos publicados na App Store.
várias empresas me contratavam para fazer. Faz aqui meu aplicativo mais institucional. O cinema lá da cidade de Maceió me contratou, foi um dos primeiros aplicativos de cinema. E aí começou a também desenvolver um pouco esse meu tino, essa minha questão de entender o que era uma startup. Que eu não sabia, eu estava criando uma empresa de tecnologia, mas não tinha a menor ideia do que era uma startup. Você não tinha uma ideia do que era startup, mas ao mesmo tempo você tinha a tua startup lá, que era a Software House, né? Isso, mas eu seguia a metodologia completamente tradicionais. Né? Para quem não sabe, só explicando pro pessoal de casa, Claro. Software House você tem lá seu grupo de desenvolvedores, tudo, e as pessoas vêm para você com as ideias do aplicativo para você montar e depois, dependendo do acordo ou não, você dá o código para a pessoa ou a pessoa fica lá plugada em você e você vai desenvolvendo para ela as novas versões. Né? Perfeitamente, era bem isso e foi muito legal porque para mim foi uma experiência fantástica, porque eu estava em Maceió, eu contratava desenvolvedor na Índia, contratava desenvolvedor na Ucrânia, contratava desenvolvedor na Turquia e era muito, contratava designer também na Holanda e não sei aonde. Então foi uma experiência bem legal para mim ter montado essa empresa. Né? Mas aí logo em seguida começou a vir essa história de startup. Acho que lá para 2010 mais ou menos começou a vir essa história de startup. Um amigo meu, vamos montar uma startup. Eu que isso come? Que bicho é esse? Eu não sei montar. E aí comecei a estudar um pouco mais e percebi, startup é Vale do Silício. E eu sempre fui muito curioso, né? E autodidata. E eu gosto de aprender na prática, né? Sim. E aí eu falei, então vou fazer uma imersão no Vale do Silício para aprender o que é isso, né? Para entender essa cultura. E aí passei 3 meses lá no Vale do Silício, em 2011 para 2012. Que foi quando eu realmente conheci essa cultura. Fui para algumas aulas lá em Stanford, fui para vários encontros, fui para vários eventos. E aí participei de um Startup Weekend, que foi onde eu conheci, né, o Startup Weekend, que, por sinal, é o evento onde o Thales Gomes, né, que hoje é meu sócio no G4, criou a EasyTax, né, que foi a startup, uma das startups mais famosas aí da penúltima leva, digamos assim. Daquela primeira década ali de 10, 11 para frente. Exatamente, né? Exatamente. Então, foi lá onde eu conheci o Startup Weekend, voltei para o Brasil. O Startup Weekend é um evento voluntário, então qualquer pessoa do mundo pode organizar uma edição. Eu falei, vou levar isso aqui para Maceió, que eu achei interessante. Organizei lá em Maceió uma edição. O pessoal de Seattle, que é o headquarters deles, né, ficou sabendo que a edição de Maceió foi tipo assim, fora da curva. Quem foi que organizou isso aí? Aí me apresentaram e me ofereceram para ser... Eles estavam querendo abrir já um escritório no Brasil e me ofereceram para ser o country manager deles aqui no Brasil. E aí, logo em seguida, essa empresa foi adquirida pela Techstars, que é uma grande venture capital, né? Uma grande aceleradora e venture capital de startups. Foi um dos primeiros investidores do Uber, investidor de empresas que hoje estão gigantes como Twilio, SendGrid, várias outras empresas listadas na bolsa lá de Nova York. E eles foram investidores de várias dessas empresas e adquiriram o Startup Weekend. Então eu acabei me tornando o country manager da Techstars aqui no Brasil. E aí eu tocava essa parte de educação, que era o Startup Weekend e alguns outros programas, e também ajudava eles na captação de negócios ou de investimentos aqui no Brasil. Entendi. E aí passei 4 anos lá, bati... Eu sou muito de missão, entendeu? Então quando eu vi o benefício, né, que o Startup Weekend trazia para uma comunidade, para uma cidade, eu falei, cara, eu quero levar isso para os 4 cantos do Brasil. Depois que eu conseguir levar isso para todo o Brasil, para mim eu estou com missão cumprida, vou procurar a próxima missão. E foi exatamente o que aconteceu. 4 anos como head, né, da operação aqui no Brasil. Saímos de 4 edições por ano para mais de 150. Chegamos a ter edição em todos os estados do Brasil. Era a única operação internacional que era 100% economicamente independente e viável de uma operação que existia em mais de 130 países. Né? Então, me considerei assim, tendo cumprido a missão, e aí fui buscar algumas outras. Vim para o mercado de venture capital aqui no Brasil. Sim. Mas fiz um teste lá uns 3 meses, não me dei muito bem no escritório que eu estava lá para assumir como CEO. E aí foi na época que surgiu a
a possibilidade de montar um negócio de educação junto com o Thales, com o Alfredo e com o Nardon. Porque teve algum motivo especial, Tony, para você ter trazido de fato para Maceió? Ou era só para você ser da cidade, enfim, por estar lá? Enfim, teve algum motivo pontual? Tem. É um motivo que, cara, é bem interessante e que é algo que me chama muita atenção ainda até hoje, que é as economias que são muito, né, subdesenvolvidas e que dependem muito de uma monocultura. Né? No caso de Maceió, no caso de Alagoas, é muito cana-de-açúcar. Né? E como a gente viu, né, nos últimos, 10, 15 anos, foi um mercado que teve uma decadência aí bem interessante, né? Teve uma melhora agora nos últimos anos, mas passou por várias dificuldades, né? E, cara, a economia rodava em torno disso, né? Na falta disso, o que é que tinha? Era governo. Então, a minha indignação, e eu queria levar isso para Maceió, exatamente, cara, vamos deixar de ser tão dependente de só uma cultura, né? Ou de só 2 ou 3 né, mercados, vamos abrir mais a... Sim. Tecnologia é algo, né, e startup, empreendedorismo dessa forma é algo que você pode fazer em qualquer lugar. Sim. Tanto que dessa época, óbvio, né, não quero ter o crédito, nem o mérito nenhum por isso, porque o mérito é total deles, mas de certa forma o que eu fiz lá ajudou a chamar a atenção e a desenvolver um pouco a comunidade, mas surgiram casos de empresas de tecnologias lá de Maceió, a Tracto, a Rendes, que que faz... É um plugin, né, que você coloca para traduzir texto e fala em libras. Então surgiram casos de empresas de tecnologia, de startups lá em Maceió, graças a esse movimento. Né? Ou não graças, mas vamos dizer assim, que teve o apoio desse movimento. Conseguiram uma janela, né? Uma janela de visibilidade. Exatamente. Então hoje a gente está tendo algumas software houses lá em Maceió. Então é isso, é um movimento que a comunidade, né, precisa abraçar. A gente conseguiu isso lá em Maceió, o governo ajudou, as pessoas ajudaram, as outras agências lá, então vários players lá locais ajudaram e acabou conseguindo dar um caso que para mim é emblemático e tipo quase que o caso ideal, né? Não existe, né, um caso ideal, mas é o caso de Santa Catarina, né, especificamente, que começou, né, digamos assim, com Florianópolis, mas que hoje está no estado inteiro. Inclusive eu soube ontem de uma notícia que Santa Catarina atingiu o maior nível o melhor nível, né, de desemprego de todos os estados da história do Brasil. Então, né, óbvio, não é só a tecnologia, mas o mercado de tecnologia ajuda muito nisso, entendeu? Muito bom. O que me chamou muito a atenção, Tony, que eu vou voltar lá no comecinho, quando você falou da sua história, isso me encanta demais, ver essa raiz forte empreendedora, esse empreendedorismo na veia, que você fala que eu acho que é o baita segredo, não, na verdade não é um segredo, mas é um baita caminho para um sucesso, e um empresário de sucesso como você hoje, ter passado ali por todas as cadeiras, né, quando você aprendeu com seu pai. Eu fui educado que para você mandar, você tem que aprender a fazer, né? Então, poxa, não ter saído do colo do dono para a mesa de diretor, eu acho que isso faz toda a diferença na sua criação e hoje ter essa carreira super sólida e de sucesso. Parabéns. E aí, poxa, fechado esse ciclo que você comentou pra gente, aí você se debruça e começa a se dedicar de fato ao G4. E aí, poxa, queria que você contasse um pouquinho pra gente que você tem alguns braços, né? Tem então o braço de educação, o clube e o scale, né? E poxa, e como isso de fato impacta para os grandes empresários ou hoje os novos empresários, que você vê de grande valor, por que é tão importante que eles façam parte desse clube? Legal, bacana. O G4 Educação hoje ele se divide em 2 grandes áreas, né? Temos a área de educação, lá está tudo que for relacionado à educação. Não me entenda errado, tá? Eu falo tradicional, mas de tradicional não tem nada. Não tem nada, né? Mas assim, mas no sentido de ter alguém ensinando a uma turma. Tá, então, por exemplo, nós temos nosso curso de imersão, né? Nós temos os cursos de imersão. Tem os professores, os mentores que estão lá ensinando para a turma. Nós temos nossos cursos online. Tem os professores que estão ensinando para os alunos. Né? Nós temos nossos programas de in-company, onde uma empresa contrata a gente leva nossos professores, nossos mentores e vamos treinar os funcionários daquela empresa. Nós temos o G4 Skills, que é um sistema online onde a empresa pode contratar e distribuir para
toda a empresa ou para algumas áreas da empresa, para eles poderem ter acesso ao nosso conteúdo de aulas online. A gente fala que é o Waze da educação, porque a gente faz um diagnóstico antes, né, de começar a implementar, e aí nesse diagnóstico a gente identifica quais são as trilhas que eles devem seguir. Você mapeia. Então, em contraste ao que muita gente às vezes fala, né? É o Netflix. Não é o Netflix. Você não pode entrar lá simplesmente e escolher o que você quer assistir. Você até pode, mas a gente, mais do que isso, a gente te dá o caminho que você quer chegar. Mas assim, de novo, é uma educação tradicional no sentido de que tem alguém ensinando algo para uma turma. Tá? Sim. E de fato essa pessoa, ela sabe fazer aquilo, né? Porque, por exemplo, um dos cursos que vocês têm com um dos sócios lá. Isso é uma das nossas premissas. Uma das premissas do G4 é que a gente não tem professor. A gente só tem professor que já passou na prática por aquilo que ele está ensinando. Tá. Não só passou, como teve sucesso naquilo que ele está ensinando, né? O track record. Certo. Né? Eu ia falar por exemplo, vocês têm um módulo lá que eu vejo, vira e mexe lá no Instagram, que é o de vendas ali, que tem um dia de vendas, que é com o Alfredo, que na minha percepção é um cara que é sensacional no que ele faz, que é vender. Então assim, vocês têm alguém que realmente é bom naquilo para botar as outras pessoas também, que tem grandes empresas ali por trás, para aprenderem alguma coisa que podem não estar vendo, né? Exatamente. Essa é uma das premissas, né? Do outro lado, que nós temos, que é o G4 Comunidades, a gente tem um modelo de educação que não é nada tradicional, que é bem mais disruptivo, de certa maneira, no sentido de que o aprendizado lá é desestruturado. O que isso quer dizer? Lá rola muito o aprendizado, o peer-to-peer learning, que a gente chama. E também tem dois principais modelos que a gente usa lá, né? É o peer-to-peer learning, né? Ou seja, o aprendizado entre colegas, eu aprendo com o meu colega, não tem necessariamente o professor e tal. Ou o project-based learning, né? Ou seja, é o aprendizado que eu vou ter a partir do momento que eu estou estudando, né? Ou executando algum projeto. Né? Então, no G4 Comunidades, a gente não deixa de ser educação, né? Mas é uma educação diferente. Né? Óbvio, a gente tem a figura dos professores, a gente traz professores de Harvard, do MIT, mas de onde que a gente do INSEAD, das melhores, né, de Wharton, das melhores universidades do mundo, para darem algumas pílulas, né, algumas aulas para esses membros dessas comunidades. A gente traz também grandes profissionais, já trouxemos o João Adib, estamos trazendo o Nelson Williams, já trouxemos... quem mais, meu Deus? Foi tanta gente boa já, mas assim, a gente traz alguns dos maiores empresários, né, de segmentos diversos para também darem alguma pílula de conhecimento para os nossos alunos, de Célio Tolda, do Mercado Livre. Então, tem muita gente legal que a gente já levou, mas não é o grande core das comunidades. O core da comunidade é você aprender com o seu colega. Né? Tanto que o nome já fala, né? É uma comunidade, né? É um clube. Né? Exatamente. Isso é tipo um passo 2, né? Primeiro você faz a imersão, você entra, né, na comunidade, e depois você está dentro, você tem esses outros benefícios. Esses né? programas. Que é o Scale, que é o Clube. Isso. E até eu vi também que vocês têm o On The Road, né? Que vocês vão nas empresas do pessoal que faz parte do clube em diversos locais do Brasil. Vocês estavam agora, acho que estavam no Sul, né? Em Maringá. Fomos para Chapecó, depois para Maringá. Dentro do G4 Clube, nós temos várias entregas, né? Nós temos o G4 Class, que são esses encontros onde a gente leva os professores internacionais. Estamos trazendo um agora para novembro, né, desse ano, que é um capitão da Marinha Americana, o David Marquet. Ele assumiu um batalhão lá de submarinos nucleares, né, da Marinha Americana, que era um dos piores que existiam da Marinha Americana, e em pouco tempo ele conseguiu transformar esse batalhão no melhor batalhão de submarinos da Marinha Americana, foi condecorado por isso. Tem um livro chamado Turn the Ship Around, né? Turn Around, né? Turn the Ship Around. Então é muito legal esse livro, ainda não terminei de ler, mas estou lendo ele. E a gente vai trazer ele presencialmente aqui para o Brasil, para dar aula para os membros do clube. Temos o G4 Talks, que são talks que a gente faz. Hoje, inclusive, saindo daqui, eu vou estar indo lá para o nosso espaço de eventos para participar de um com o Bernardo Carneiro,
né, founder da Stone, um dos founders da Stone. Sim. Então, são várias entregas e uma mais recente e que tem tido maior sucesso é o G4 On The Road, que faz parte, que é um modelo de peer-to-peer learning. Porque a gente pega um grupo, né? O clube ele é limitado a 150 empresários, tá? 160 empresários, mais ou menos. A gente pega um grupo de 15, 20, no máximo 25 desses membros e vai até uma determinada cidade. Por exemplo, fomos para Chapecó agora recentemente. E lá a gente vai visitar algumas operações dos membros que são de Chapecó. Chapecó já tem acho que uns 6 ou 8 membros do clube lá em Chapecó. Isso até chamou nossa atenção, né? Porque como uma cidade pequena tem tanto membro de um clube que é caro, né? Que tem um alto valor, numa cidade tão pequena. A gente foi lá entender. E famoso boca a boca, né? Não, e é uma cidade, cara, porque lá é pleno emprego. Tava até falando, né, da questão de Santa Catarina, Chapecó é pleno emprego. A mentalidade lá do catarino, né, do trabalho, né, sem parar, né, aquele trabalho realmente excessivo até, digamos assim. Sim. E a gente percebeu isso lá. Nós fomos visitar várias operações, né, dos nossos alunos lá, mas 2 chamaram muita atenção porque a gente conheceu os pais deles. O pai do Thiago Simon, que tem empresa de refrigeração, e o pai dele tem uma empresa de ar-condicionados também e tal. Indústria, né? São 2 indústrias grandes. E a gente foi conhecer, e o pai dele e a mãe dele lá no batente, já com uma certa idade, né? Mas assim, super bem de saúde, super jovens, mas com uma certa idade e com, né, um super baita ativos. de um patrimônio, né? E super ativos lá na operação do negócio. E depois fomos visitar o Jordão Tormen, da família Tormen lá, e mesma coisa, o pai do Jordão deu um show na gente, na verdade. O senhor, acho que deve estar beirando aí seus 70 anos, 60 e poucos anos, e subindo e descendo o prédio lá, que a gente foi visitar um dos prédios deles, subindo e descendo de escada, e os membros com 30, 40 anos botando a língua para fora, e ele, não, vamos de escada mesmo, que é mais rápido, indo de escada. Então esse On The Road é muito interessante por isso, a gente aprende com a operação dos outros membros. De novo, não tem nenhuma figura de mentor, não tem nenhuma figura de professor, ninguém está lá dando aula, ninguém está lá dando, né, na figura, né, de um mentor, de um professor. Sim. É você aprendendo. Cara, o Thiago Simon estava lá com a gente na visita na fábrica dele e fala, essa aqui eu faço assim, essa linha faz assim, e aí um cara de outro segmento lá do Nordeste tá olhando aquilo e fala, mas Simon, eu consigo fazer algo parecido na minha, sei lá, na minha fábrica no meu frigorífico que eu tenho lá no Nordeste, de tal maneira. Pô, vamos conversar? Dá pra fazer assim? Você bota eles em contato, né? Tem Eles aprendem entre eles, entendeu? E é algo mágico que acontece quando você coloca pessoas com experiência prática para aprender uma com a outra, né? Diferente daquela coisa da teoria. Né? Esse MBA da vida real não tem como, né? Não tem como comparar. Exato. O que eu acho super curioso e super legal, Tony, poxa, é ver como vocês que vêm desse DNA de startup, vêm com toda essa tecnologia na veia, e poxa, de repente os membros, vocês se relacionam e tem membros dos mais diversos setores. E muitas vezes, se não na grande maioria deles, são empresários não de startups, não de veias de startups, né? Você deu aí 2 exemplos de 2 famílias que talvez venham com essa veia empreendedora, mas não nesse modelo de startup. Foi um desafio para vocês traduzir ou trazer essa linguagem com esses empresários? Como é que foi essa troca? Cara, não diria que foi um desafio, eu diria que foi um pouco de uma surpresa. Tá. Eu não digo nem que foi muita surpresa, porque no meu período lá dos 4 anos, né, do Startup Weekend, eu participei de, sei lá, centenas, tá? Talvez aí na casa dos 200, sei lá, 300 eventos eu participei, onde eu estive junto aí com milhares, né, de empreendedores, a grande maioria de startup, a grande maioria de tecnologia, né, até porque o próprio nome já chama, né, Startup Weekend, mas uma coisa legal que eu comecei a perceber com o andar do tempo era que, tipo, por exemplo, foi lá um jovem que queria montar a startup dele. Mas ele trabalhava na empresa do pai, vamos supor. E aí ele, conhecia as metodologias lá que a gente apresentava, MVP, Customer Discovery, né? Receita previsível, etc. Ele aprendia lá durante aquela imersão que ele fazia com a gente, durante aquele final de semana, e voltava para a empresa do pai dele, onde era o dia a dia dele, e falava, pai, peraí, vamos implementar isso aqui, ó, que eu vi lá no meu curso que eu fiz esse final de semana, e implementava e dava certo. Sim. E ele voltava para dar o feedback.
E aí começou a ficar na minha cabeça bater essa questão, né? Tipo, cara, essas metodologias que Google, Facebook, Spotify, Netflix, né, etc., Apple estão utilizando, só serve para empresa de tecnologia? Será que isso não serve para uma empresa tradicional? E aí, quando a gente foi lançar o Gestão 4.0, né, na época nem se chamava G4, era Gestão 4.0, foi exatamente uma das hipóteses que a gente queria validar. Né? Tipo, cara, essas metodologias que a gente vai apresentar para essa galera, que são metodologias que nasceram, né, na sua grande maioria, em empresas de tecnologia, a gente traz muita coisa que nasceu da Intel, a gente traz muita coisa que nasceu da Dell, da HP, né, de empresas mais antigas, mas que foram sendo evoluídas e desenvolvidas pelas mais recentes, né, Facebook, Google, etc. e tal. E a gente tinha um pouco dessa dúvida, mas não muito. E quando a gente fez a primeira, cara, imersão, lá em fevereiro de 2019, deu menos de um mês. Já tinha cliente, aluno nosso, ligando pra gente, mandando mensagem, falando, cara, já tô precisando aqui contratar 15, 20 pessoas aqui para minha equipe de vendas, porque fui implementar aquela tal da receita previsível que vocês falaram lá e deu certo e, pô, ferrou. Agora preciso aumentar a minha... Tem um problema bom. Um problema bom, entendeu? Sim. Outro falava, pô, esse negócio de NPS aí que vocês me ensinaram, que eu nunca tinha ouvido falar, implementei aqui na minha rede de lanchonetes, na minha rede de... tem um caso legal, uma rede de lanchonetes lá de Brasília. Aí o cara implementou e falou, cara, descobri um monte de erro, descobri um monte de coisinha através da questão do NPS, Sim. que agora eu tô corrigindo e tá melhorando muito o meu rendimento aqui. Então, a gente, porra, a nossa hipótese foi validada, né? Essas metodologias só não servem, como muitas vezes elas são muito boas, até melhores em empresas tradicionais do que nas startups, né? Sim. E aí virou a febre que virou. Pô, Tony, você que falou de NPS, bom, a nossa empresa aqui, ela preza tanto pelo NPS que diariamente todo o nosso time, na verdade, está buscando, hoje a gente está acima dos 97% de NPS, que para a gente é um Legal. NPS bastante satisfatório, estamos buscando 98% e Bacana. Se Deus quiser vamos chegar lá. Agora me chamou bastante atenção, Tony, quando você fala de Chapecó, tá quase praticamente em pleno emprego, né, que você falou. A gente conseguiu uma agenda super concorrida semana passada com o Mansueto Almeida, né, do BTG Pactual. E, poxa, foi um discurso super legal, foi um baita bate-papo também. E a gente vê que hoje o Brasil tem uma taxa de aproximadamente 9% de desemprego e que se a economia continua nesses níveis ou na velocidade que ela está hoje, te imagina algo na casa de 7, 8% no final do ano, que seria quase pleno emprego também assim, tá? Assim podemos dizer talvez. O que eu queria te perguntar é, poxa, como que a tecnologia de vocês enxerga isso? Por quê? Puxa, dependendo do que vocês começam a oferecer, a gente vai ter mão de obra qualificada para isso e até puxar um gancho também de, poxa, tanta tecnologia pode aumentar esse desemprego? A gente tem dois problemas aí, ou duas vertigens, ou dois vieses que a gente tem que se preocupar e olhar de uma forma mais detalhada? Cara, muito legal. Eu gosto muito desse assunto, até porque algo que eu não citei, né, quando eu falei do G4, o nosso propósito, né, a gente tem o BHAG, né, que é o Big Hairy Audacious Goal, né, ou seja, aquele objetivo bem audacioso que a gente setou, que é para até 2030. O Matheus falou no começo da gravação que já ajudamos, né, nossos membros aí, nossos alunos a gerarem 200 mil empregos. A gente tem o objetivo ambicioso de até 2030 ter gerado mais de 1 milhão de novos empregos através dos nossos alunos, né? Legal. E por que isso, né? Em 2018, antes mesmo de fundar o G4, antes mesmo de ter o evento onde eu, Thales Alfredo Nardon, resolvemos criar essa empresa, eu tinha feito um compromisso público no meu LinkedIn, fiz um artigo lá no meu LinkedIn, inclusive quem quiser, né, só entrar lá no LinkedIn, Tony Celestino, vai estar lá nos meus artigos publicados, me comprometendo que eu ia ajudar a gerar 1 milhão de novos empregos no Brasil até 2030. E por que eu fiz essa promessa?
porque eu passei um período bem curto numa ONG também, chamada Wadawani Foundation, que é de um bilionário americano, e essa ONG tinha exatamente o objetivo de ajudar a gerar 10 milhões de empregos no mundo, né? E eles me contrataram, né, para ser o Country Manager aqui no Brasil. Eu saí para fundar o G4, que eu enxerguei mais fit, né, em criar uma empresa própria do que estar com a ONG. E aí, na época, eu falei, não, desses 10 milhões aqui, me dá 1 milhão, que eu quero gerar 1 milhão lá no Brasil. Vamos ver como que eu vou gerar. Mas eu fiz esse compromisso lá em 2018, né? Você vê como, né, aí entrando um pouquinho, tem gente que acredita, gente que não acredita, mas como que a palavra, né, e o pensamento, né, tem poder, né? Eu fiz esse compromisso em 2018, sem saber direito como que eu ia atingir esse 1 milhão. Por acaso, 2 meses, 3 meses depois de eu ter feito esse artigo, surgiu o G4 e na hora me deu o estalo. Eu falei, é por aqui que eu vou cumprir meu compromisso de gerar 1 milhão de novos empregos, né? Sim. Mas por que esse compromisso? Lá na Wadawani eu aprendi, né, com estudos que eles traziam com a McKinsey, né, com várias outras grandes empresas aí de pesquisa e auditoria, que inteligência artificial, robótica, automação, tecnologias, né, de automação de qualquer maneira, iriam trazer um grande problema para os países subdesenvolvidos, que é exatamente o desemprego, né? Imagina, a gente já tem tecnologia hoje para automatizar um supermercado. Tá aí a Amazon está comprovando isso para a gente. Sim. A gente já tem tecnologia suficiente para automatizar o posto de gasolinas. Isso já acontece nos Estados Unidos e na Europa há vários anos. Não chegou ainda no Brasil por uma questão até política. Né? E vários outros segmentos, vários outros negócios conseguem, né, ter esse nível de automação. E isso vai aumentar muito mais com o desenvolvimento da inteligência artificial e outras tecnologias, né? O que é que isso causa, né, em um país subdesenvolvido como o Brasil? É uma enorme onda de desemprego, né, se não estiver preparado. Né? O Brasil passou por um momento, inclusive em 2018, quando eu escrevi esse artigo, salvo engano, a nossa taxa de desemprego era de 14%, 13%, 14%. Então passamos aí, em 4 anos, uma taxa maravilhosa aí, né, reduzir de 14% para 8%, quase, né, quase metade. Quase metade, sim. Mas agora está surgindo um outro problema, né? Chegando nessa parte do pleno emprego, que é o que acontece um pouco em Chapecó, conversando de forma completamente empírica, né? Sem nenhum dado, sem nenhuma informação mais concreta, mas lá em Chapecó eu senti isso. Tipo, eles têm dificuldade de contratar mão de obra, porque a mão de obra que eles têm lá é muito ainda, né, de campo, né, da roça, né, não é tão qualificada. Não é né? uma mão de obra qualificada para as tecnologias, para as metodologias atuais. Né? Então, esse é um problema que a gente no G4 já enxergou, né? Faz parte da nossa missão, né? Que é gerar esse 1 milhão de novos empregos. A gente começou a atuar, digamos assim, né, pelo topo da pirâmide, que é onde a gente via que não estava sendo assistido. Né? Todo o programa que pensava, né, em geração de emprego, ou desenvolvimento de empreendedorismo, ou o que é que seja, estava sempre pensando na base da pirâmide, no sentido de vamos aqui capacitar os jovens, né, de 18 a criarem novos negócios. Pô, isso é muito legal. Né? E já tem muita gente fazendo isso. E ótimo, e é necessário. Mas beleza, e quem está cuidando do... não, agora vamos ver então os micro e pequenos empresários. Pô, tem o Sebrae fazendo um trabalho fantástico no Brasil inteiro, legal. E quem está olhando para o médio e grande empresário? Né? Os gigantes têm lá, né, BNDES e pode contratar, né, Dom Cabral ou outras fundações, pode levar os principais executivos para formação lá no exterior, tal, beleza. Mas e os médios, né, e os não tão grandes, mas não tão grandes assim? Né? Quem está dando assistência para eles? Quem está ajudando eles? Né? E foi aí que a gente enxergou isso, foi aí que a gente entrou essa possibilidade. Eu ia até te perguntar, porque você falou de um evento que teve vocês 4, aí você meio que agora deu uma respondida. Eu ia te perguntar como é que foi esse evento com vocês 4 para vocês sentaram no lugar, estavam no evento e fundaram o G4 ou não? Alguém levou a ideia, vocês voltaram, pensaram? Cara, foi uma sequência de fatores aí que, né, culminou na criação do negócio. Né? O Thales tinha acabado de sofrer um acidente de paraquedas, então ele estava com a perna imobilizada
não podia mais estar dando as palestras, não podia mais estar indo, né, nos lugares, e o Nardon estava começando a dar palestras, o Alfredo já fazia também muita palestra, rodava o Brasil inteiro e tal, mas o Thales estava muito insatisfeito, porque ele terminava a palestra e falava, cara, legal, eu ensinei aqui algumas coisas, mas não senti que vou fazer a diferença na vida dessa galera aqui, entendeu? Inspirei, mas não ensinei muita coisa, né? Que é o que normalmente uma palestra de 1 hora, 1 hora e meia permite você fazer, né? Não dá para ensinar algo transformador em 1 hora, 1 hora e meia, né? É raro. Nardon também já estava um pouco com esse sentimento também, e coincidiu também com o fato de eu estar nessa ONG, né, que eu falei, e não estar muito satisfeito com o andamento do negócio dentro dessa ONG, né? Mas eu já tinha essa missão de gerar 1 milhão de novos empregos, e aí quando eles vieram com essa ideia, eu estava literalmente passando, né? Eu tinha acabado de chegar num treino, estava passando pela sala assim, eles estavam lá batendo papo. E aí, porra, Tony, senta aqui que a gente está conversando sobre um negócio, envolve educação, você é dessa área, vamos bater um papo. E aí na hora eu falei, cara, eu tô dentro, vamos embora, vamos tocar isso aí. E não esperava que fosse ter o tamanho que tem hoje, mas tem dado certo e foi assim que surgiu. Um quarto da meta já foi, né? 250 mil que eu vi ali mais ou menos, e foi rápido, porque eu vi que recentemente vocês foram até Nova York, né? Para fazer uma ação de marketing, acredito, Exato. Dos 100 mil empregos e agora 240 já, né? Então... A gente fez quase que uma brincadeira, né? Tava na onda ainda, né? Agora deu uma parada, deu uma esfriadazinha, mas tava naquela onda das startups fazendo IPO, né? E aí a gente, vamos para Nova York anunciar esses 100 mil. Como que a gente vai fazer para anunciar esses 100 mil? E aí surgiu a ideia, cara, vamos para Nova York, botar no telão da Nasdaq. Da Nasdaq, né? Lá todo mundo vai achar que a gente anunciando IPO, fazendo IPO e tal. E na verdade a gente vai mostrar pra galera que não, que a nossa grande métrica, né? A nossa North Star, né? Como chama, né? A North Star Metric é a geração de emprego. Óbvio, se eventualmente for o caso de a gente fazer IPO, podemos fazer, mas o nosso objetivo é gerar emprego. E aí quando a gente foi, e aí começamos a apostar, né? No avião, chegando lá em Nova York, passeando e tal. Pô, peraí, os 4 fundadores estão lá, né? Estão em Nova York, estão falando que vão anunciar alguma coisa, vai sair IPO. Eu confesso que eu achei que sairia IPO. Não, todo mundo tava achando que era IPO. E a gente meio que deu um tapa de luva assim, né, no mercado, falando que, galera, IPO é legal, né, mas não é a principal métrica de sucesso de uma empresa. Né? Cada empresa tem a sua, a nossa é gerar emprego. E a gente está aqui para comemorar 100 mil empregos gerados. E foi animal. E isso é uma coisa que acabou, né, no mercado recente hoje, principalmente brasileira, né? As pessoas estão se acostumando mais com essa questão, IPO, tá todo mundo começando a se familiarizar mais com isso, né? Então virou meio que essa moda, né? Eu achei muito interessante. Quando eu vi, eu achei, IPO, vai vir tudo e tal. Aí foi a métrica de emprego, mas sensacional que hoje vocês já estão com 240 mil e com certeza crescendo aí nesse sentido. Se em algum momento também pintar a oportunidade do IPO, não deixe de nos procurar. Exatamente. Vai estar à sua disposição para te ajudar nessa operação. Tá? Exato. Esse papo é bem interessante, Rafa, porque óbvio, né? É um sonho, principalmente de quem vem desse mundo de tecnologia, de startups, né? Essa questão do IPO. Tem todo o glamour, tem a questão de realmente, né, você conseguir arrecadar um valor expressivo, né, para qual que seja o seu objetivo lá da empresa e tal, mas é algo que nós 4, né, como sócio, a gente conversa bastante e a gente fala, cara, não vamos deixar, né, só nosso ego, né, não vamos deixar só nossa como é que chama? Vaidade, né? Para estar querendo fazer um IPO se ainda não tem necessidade. A partir do momento que, se chegar o momento, né? E a partir do momento que a gente perceber que há uma necessidade, aí estamos super, né, a favor de fazer. Mas é algo que a gente... Não é prioridade, né? Não porque nossa operação é muito boa, é muito rentável, tem muito espaço para crescer ainda com as próprias pernas. Né? A gente tem, óbvio, né? Temos conversado aí com players e tal, já fomos sondados por diversos
fundos e family offices e private equity e até outras empresas da área, mas por enquanto a decisão é que não, vamos andar com as pernas próprias. Foram soltar até no podcast aqui agora também. Sem dúvida. Mas, Tony, quando o papo tá legal assim, eu tô só lembrando uma coisa que você falou ainda. O papo tá legal, a gente vai fluindo, né? Mas eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, você falou agora há pouco, que hoje vocês têm no clube 160 pessoas lá que são membros do clube, né? Isso. Então a gente está falando ainda de uma gama enorme de empresários que provavelmente já ouviram falar do G4, ou tem algum outro amigo que já fez o G4. Essas pessoas teriam direito a entrar no clube, depois vocês formam diversos clubes, como é que funciona esse foi mais ou limitado? menos, não só por isso, mas foi um dos motivos pelo qual a gente criou o G4 Scale. Tá. Né? Ele não tem a característica do clube. O clube, ele, como o próprio nome fala, é um clube. Então é aquela coisa que você vai conviver muito com aquelas pessoas. A gente faz vários eventos, tanto de conteúdo como de entretenimento mesmo, de relacionamento. A gente faz campeonato de kart, campeonato de tênis, de beach tênis, viagens. Vamos fazer uma snow trip agora no começo do ano. Então a gente faz muitas ações para que seja realmente um clube de pessoas que elas tenham um convívio quase que, né, constante entre elas. Né? Então, devido a essa característica, não faz sentido ele ser muito maior do que ele está hoje, né? 150, 160 membros. O Scale, ele traz um dos maiores benefícios do clube para um outro programa, onde ele não tem muito essa pegada de clube, né, de estar junto com as pessoas de maneira muito constante para estarem indo, né, fazer ações mais de relacionamento, de entretenimento, mas ele traz um dos principais benefícios, que é o que eu já falei aqui algumas vezes, que é o peer-to-peer learning. Né? Então ele é um programa de um ano, não de um ano, desculpa, ele é um programa contínuo, né, onde o empresário ele se encontra mês sim, mês não, com a turma dele, são turmas de 48 pessoas. E lá nesse encontro ele vai receber algum tipo de conteúdo de algum convidado que a gente traz. E na segunda parte desse dia, é o dia inteiro, tá? Na primeira parte é conteúdo. Na segunda parte desse dia, a gente quebra essa turma de 48 em 4 grupos de 12, né? De até 12. E esses grupos eles ficam reunidos numa tarde inteira, como se ele tivesse numa board meeting, como se ele tivesse com um conselho consultivo lá. Né? Hoje em dia a gente sabe que um bom conselho consultivo é caro. Né? Para quem é um empresário aí de médio porte, pode custar muito caro ter esse conselho. O Scale ele supre um pouco dessa questão do clube. Exatamente. E dessa questão de você ter um local onde você pode levar seus desafios, onde você pode levar suas dúvidas e você vai receber aconselhamento, você vai receber direcionamento de outros empresários que têm experiências parecidas com as suas, né? Similares, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas que têm conhecimento prático naquilo e ele vai poder te aconselhar. Fala, cara, já passei por isso, nessa situação eu fiz assim, assim, assado, funcionou para mim, ou já fiz assim, assim, assado e não funcionou, eu vou te recomendar uma pessoa que eu conheço que pode te ajudar nisso. É isso que acontece normalmente numa reunião de conselho e é isso que a gente replica no G4 Scale por um valor, uma fração de quanto custaria, né, você contratar um conselho profissional para sua empresa. Não estou dizendo que substitui, tá, um conselho profissional, mas supre bastante das dores do empresário lá, de novo, quando eu estava falando da questão da pirâmide, né, do empresário lá de médio porte, médio para grande porte, dele ter um local onde ele vai se aconselhar. Normalmente esse empresário tem uma jornada muito solitária, né? O empreendedor empreender é uma jornada solitária, né? E essa palavra recomendar alguém, para mim tem bastante peso, porque o nosso negócio sobrevive disso. Eu falo que quando a gente conquista um cliente aqui, o nosso relacionamento só cresce através das recomendações que a gente tem dos clientes que estão hoje satisfeitos conosco. Exatamente. E isso pra gente, essa palavra então pra mim tem bastante significado. Outra coisa muito legal, Tony, que a gente, poxa, eu vou com certeza levar pro meu time aqui. Pô, você falou em eventos de kart, eventos de tênis, de beach tênis com o seu clube hoje. Poxa, hoje a gente tem o nosso Avin Experience aqui. Eu acho que isso faz uma baita diferença. Esse relacionamento, essa interação, cada um sempre tem alguma coisa diferente para somar e vai muito de encontro com o que a gente tem aqui no nosso Avin Hour, né? Poxa, não simplesmente ficar falando de investimentos, trazer conteúdo, trazer diversas frentes de negócio para um ambiente descontraído. Poxa, com certeza, um dia convidar o seu time, o seu clube para participar de um Avin Experience nosso,
poxa, a gente tem clínicas de tênis que a gente tem feito, tem dado bastante resultado, experiências de degustação de vinho também. Então, acho que tem bastante sinergia para a gente conversar numa próxima etapa aí, com certeza. Sem dúvida. A gente percebe que nesses momentos, né, mais descontraídos, entre pessoas que têm, né, jornada e perfil similar, elas se desarmam, né, das armaduras que elas normalmente têm, né, do dia a dia, e elas estão muito mais vulneráveis. Então é nesse momento aí que normalmente acaba se criando uma conexão mais relevante. Concordo 100%. Você tira a gravata, né, do empresário, você reúne os empresários sem gravata e todo mundo dentro da areia ali, ou da quadra de tênis, todo mundo é igual, né? Não que fora não sejamos, mas sim. você desarma, acho que a palavra é essa. Exato. Sem dúvida. E, pessoal, conforme a gente então vai se chegando aí no final do nosso episódio, Tony, hoje, na verdade, a gente tem uma surpresa em duplo para você, tá? Dobro, porque uma é que todo final de episódio aqui a gente tem um vídeo de sócios, amigos, famílias aí que se chama Na Palavra de Quem Você é Referência, e eu tava fazendo meu dever de casa e descobri que teu aniversário é essa semana. Depois de amanhã. Então aqui eu não falei pra ninguém e teus sócios aqui foram gentis o suficiente pra fazer um vídeo aí falando de você e também me dando essa dica aí que seu aniversário é dia 13, cara. Louco. É real isso? É o nosso... É nossa singela homenagem aqui aos nossos convidados, Tony. Bom, gravando esse vídeo para falar do nosso grande amigo Antônio, mais conhecido como Tony. E o que falar desse cara, desse sócio, empreendedor, um cara que tem uma visão gigantesca sobre comunidade, sobre gerar valor pro próximo, e um dos caras que mais usam a habilidade de reciprocidade, sempre resolvendo, sempre agregando valor para todo mundo que tá ao redor dele, sendo cliente ou não sendo cliente. Esse é o nosso amigo Antônio, que agora, recentemente, tem ficado bem mais idoso aí. Um beijo, te amo, irmão. Vamos pra cima, valeu. Que figura. Bom, o que falar do Antônio? Meu grande amigo, meu sócio agora, um baita empreendedor, com uma jornada que eu admiro e me espelho muito nela. E uma das maiores qualidades que ele tem, sem dúvida nenhuma, é que ele é muito carismático, né? É impossível você conhecer essa pessoa e não gostar logo de cara dela, né? Isso porque o Tony, ele tem um dom muito grande de estar sempre ajudando, sempre se doando, sempre agregando valor na vida das pessoas que o cercam. E é difícil falar dele sem falar da palavra conexões, né? Ele tá sempre conectando pessoas e ele faz isso com uma maestria incrível. E é isso, queria aproveitar, daqui 2 dias é aniversário dele, então queria deixar aqui meus parabéns, tá bom? Te amo, beijo. Que legal. Foi hoje então? Foi, na verdade, eu tô conversando com a Carol. Obrigado, tá, Carol, por toda a ajuda aí. Sei que eu tava te enchendo um pouco o saco, mas muito obrigado. A Carol tá me ajudando desde semana passada. Aí ela gravou, o Alfredo gravou ontem à noite, ela gravou de manhã. É dia 13, né? Dia 13, depois de amanhã. Que legal. Aí, logo depois do Dia das Crianças. Verdade, isso é um trauma meu, né, com criança, né? Meu filho, esse aqui vale por Dia das Crianças e aniversário. Valeu, tia. Obrigado. Também te amo. Mas, Tony, obrigado mesmo aí pela oportunidade, foi muito gostoso. Eu espero que você tenha gostado. Adorei que a nossa audiência aí também tenha gostado. Não tenho dúvida de que vai ser um sucesso aí. Exatamente. Só antes da gente terminar, esqueci no início, tá? Se você tiver interesse de investir ou quiser saber mais, a gente vai colocar um QR Code, tá? Agora no final do episódio e no início também. Basta escanear que aí você vai ter acesso a ter contato com a gente, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato aí. Posso fazer um convite também? Claro. Não, só convidar também aí quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim, sobre minha jornada. Eu tenho começado a fazer um trabalho cada vez maior na parte de compartilhar conteúdo. Então me segue lá no Instagram, @TonyCelestino. Lá mesmo no meu Instagram tem o link para tudo que é do G4, o G4 Clube, G4 Scale, o G4 Educação. Então lá mesmo você consegue ver todos os nossos cursos e ofertas e programas e trocar uma ideia comigo. Eu estou sempre botando as caixinhas de perguntas lá, tento responder o máximo possível, então me segue lá, que vai ser um prazer continuar esse bate-papo por lá também. Com certeza, Tony. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Obrigado e feliz aniversário. Um abraço. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, Tony. Muito legal.